Colega fisioterapeuta, nós estamos saindo da pandemia e agora nós temos um novo normal. E aí, que tipo de profissional que esse mercado de trabalho está pedindo? Eu sou Renata, fisioterapeuta, estou aqui com a minha colega Lorena e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Renata, a gente está saindo aí da pandemia, pelo menos a gente espera que já esteja encerrando tudo isso logo em breve. Estamos nesse caminho de saída e será que o profissional fisioterapeuta está preparado para o que o mercado vem pedindo ou vai pedir daqui para frente? Nós estamos percebendo que o mercado hoje em dia está exigindo uma série de coisas novas, porque é o novo normal, né? Nós sabemos que vamos entrar agora numa era que as características antigas, habilidades antigas que necessitávamos ter para poder executar bem o nosso trabalho, não vão ser mais da mesma forma. Veio aí, por exemplo, as tecnologias, falamos muito do teleatendimento durante a pandemia e muita coisa veio para ficar. Muita coisa mudou, já mudou. Aí as pessoas perguntam assim, mas será que não vai voltar a ser como era antes? Não vai. Não, muita coisa não vai. O paciente não é como era antes, né? Não. O paciente também teve todo esse tempo para ele se informar, para ele entender o problema dele. Ele teve o tempo, ele teve o acesso, a velocidade da mídia aumentou muito. Né? Então, assim, hoje o fisioterapeuta, o médico não detém a informação, ele não é o único detentor da informação. Né? Então é um dos pontos, eu acredito que a gente tem que melhorar e prestar atenção, é isso, você está atualizado, você está informado. A profissão da fisioterapia, ela muda o tempo todo, então quanta coisa já caiu por terra do que a gente já estudou, quanta coisa foi feito trabalho científico, mais de um, e hoje a gente entende que o alongamento para nervo não funciona, que aquele cinto de proteção lombar ele não previne lesão. Né? Então, muita coisa que a gente afirmava com muita certeza mudou. Né? Então, essa atualização é muito importante. Muito importante. E hoje você falou uma coisa muito importante agora, que é compartilhar. Né? Tudo é compartilhado. A informação não é mais detida a um único profissional. Então, a informação está ali na internet, está na rede, está para todo mundo. As pessoas têm a oportunidade de aprender, de alcançar. Então, hoje a gente não mais tampa o sol com a peneira ou leva na barriga, não tem mais jeito. O mercado chegou para cobrar se você é ou não um profissional preparado, porque o paciente ele já sabe te cobrar isso e ele já busca, ele procura você já esperando o a mais, né? Porque o básico ele já tem na internet. Sim, sim. E o resultado também, né? Ele não se contenta mais e está muito certo com pouco resultado, com resultado mediano. Você falou isso, eu lembrei, a gente precisa colocar assim, o fisioterapeuta hoje, ele vai ser generalista ou ele vai ser especializado? Qual é a demanda? Eu acho que a gente vem aí de tempos e eras que primeiro a gente tinha que ser generalista, só generalista, lá atrás na fisioterapia antiga. Depois, não, a gente tem que se especializar, a gente tem que ser um especialista em tal assunto. E agora nós estamos perdidos, né? A gente quer fazer tudo mais um pouco, eu não sei mais se eu sou generalista ou se eu sou um especialista, eu não sei o que é bom para a minha carreira. Então as pessoas, eu vejo os alunos perdidos neste momento, pensando assim, será que agora o foco é me especializar em várias coisas? Porque eu preciso saber de tudo? O que você acha, Renata? Não, eu acho que você usou uma palavra muito pertinente, perdidos, porque é uma enxurrada de informação, né? E é realmente muito difícil selecionar. Então, cada um vai ter o seu critério pessoal, mas é a minha preferência vezes o que existe aí, né? O que as pessoas estão necessitando. Hoje a gente necessita de fisioterapia pélvica. Sim. Antes não era um assunto que existia, né? A fisio hospitalar agora com essa pandemia, olha como foi. A fisiorrespiratória, né, com pacientes pós-Covid. A fisiovestibular. Então, assim, exatamente. Tá ficando, tem muita
muita área se aprofundando e se abrindo, se informando, tendo desabrochando, né? Com resultados de fato. Então, Isso. se existe um monte de gente procurando por isso, é porque isso está tendo resultado. Mas realmente a gente fica um pouco perdido, um pouco confuso. Tanto o recém-formado, que acabou de formar, quanto o físio antigo, né? Então, quando eu dava aula, os meus alunos falavam assim, mas a gente vai estudar 5 anos e depois ainda tem que se especializar? Sim, porque o mundo está em movimento e a nossa profissão ela é muito jovem ainda. Exatamente. Né? Ela muda o tempo todo, ela melhora o tempo todo, né? E o mundo é dos flexíveis, não é dos rígidos. Então a gente vai na onda, né? Quem quer sobreviver. A gente tem que ir se moldando e se adaptando, se renovando o tempo todo. Você imagina se a gente aí que tem pouco mais de 20 anos de formação de fisioterapia, né? Se a gente não tivesse se reinventado nesse período todo. Será que se você tivesse como você começou lá atrás, você estaria hoje profissionalmente onde você está? Se você tivesse mantido aquela conduta do início, porque muita coisa mudou, coisa mudou. E tudo, não é só na área de especialidade ou estudo técnico da profissão, mas na área de gestão, na área de compartilhar, na área, em todas as áreas, né? Em todos os âmbitos do nosso trabalho. Quando a gente se formou um tempinho atrás, a gente tinha concorrentes, né? E hoje a gente tem colegas e parceiros, e isso não é da boca para fora. Não. Eu tenho uma rede de apoio que eu preciso dela, das coisas que eu não faço, que eu sei que meu paciente precisa, e eu encaminho. É aí que entra o conhecimento geral. Talvez não se especializar em tudo, mas Sim. conhecer um pouco de cada coisa. Porque eu não tenho essa ferramenta para te atender, mas existe ela, então eu vou te encaminhar. Porque o profissional que acha que ele precisa abraçar tudo, ele é um grande centralizador. Então ele acha assim, que se o paciente procura ele com uma disfunção na ATM, ele tem que resolver. Uma disfunção lombar, ele tem que resolver. Um problema vestibular, ele tem que resolver. E não é assim, a gente não tem que resolver tudo. Mas eu tenho que entender um pouco de tudo para poder encaminhar, para poder direcionar, para poder orientar o meu paciente, né? Uhum. E aí, dentro da minha especialidade ou do ramo que eu escolhi trabalhar, aí sim, eu me aprofundar cada vez mais para eu conseguir atender o meu paciente com cada vez mais de excelência e resultado. Sim. O que você acha que mudou mesmo? O que a gente não pode abrir mão agora? Eu comecei a me atualizar com os aplicativos. Olha, Renata, a tecnologia veio com tudo, assim, e veio patrolando e derrubando todo mundo que tentou relutar. Eu fui uma que no começo eu tentei ser rígida. Não, eu não preciso dessa ferramenta. Eu sempre trabalhei no papel, na caneta, eu vou dar conta disso. Só que chegou uma hora que os aplicativos, a tecnologia me atropelaram. Ou eu aprendi, eu não tinha essa escolha. Até o próprio paciente começa a cobrar de você. O aluno, quando a gente vai dar um curso, ele cobra de você. E você percebe também que você fica para trás nos resultados quando você não abraça essa tecnologia. Então eu comecei a perceber que tinha resultados de comparativos de avaliação, que poderia ser feito em aplicativos, incrementando fotos, colocando ali até a angulação e toda a evolução daquela amplitude que eu desenvolvi ou não do meu paciente. Dentro de aplicativos você consegue mensurar isso de uma forma muito melhor e você consegue catalogar isso, registrar e não ficar aquele monte de pasta e papel que ficava nos nossos consultórios, que eu tinha um armário enorme com pastas, arquivos de relatórios de paciente, prontuários. Então hoje a gente trabalha tudo, usa um HD externo, trabalha tudo, coloca tudo no computador. Não tem por que não usar, não tem. A tecnologia ela está a nosso favor em todo lado, né? A gente pode ter controle financeiro ali, você pode ter controle da agenda, controle de administração, avaliação, né? Avaliação física, postural. Você pode trabalhar dentro dos aplicativos com uma organização da sua agenda, não só uma agenda de horários, mas um planner, um planejamento semanal, com metas semanais, mensais, semestrais,
Hoje a gente tem agendas, planners virtuais maravilhosas. Depois a gente vai deixar a dica aí. Podia deixar, né? Nós vamos deixar aí para vocês a dica dos aplicativos que a gente gosta, que a gente usa, vamos compartilhar com vocês. Mas tem, se vocês pesquisarem, tem inúmeros aplicativos. Cada um vai se adaptar mais com um ou com outro, mas o importante é não negar essas ferramentas, elas estão aí para a gente utilizar. E a gente parar de ser teimoso, de querer... Eu vejo que tem várias profissões que já avançaram na tecnologia bem antes da gente. Não só na área da saúde não, em outras áreas. E às vezes a gente fica relutando e chegou a hora de desabrochar. A pandemia veio para isso também, né? Sim. Então, hora da revisão. O que a gente precisa? Precisamos se quisermos, né? Tecnologia, conhecimento geral, mais se especializar. Exatamente. Ter uma rede de apoio de colegas para encaminhar. Parceria, né, Renata? Parcerias, né? É muito importante. A atualização, a gente fala tanto, parece que é chato e maçante, mas é uma coisa natural. As coisas evoluem naturalmente. Eu escolho se eu quero seguir essa evolução. E se eu quiser, eu tenho que estar ali o tempo todo, sim, né? Fazendo curso, me especializando. Tem curso de graça, inclusive, né? Tem, muito. Curso seu de graça. Tem cursos de diversos profissionais muito bem gabaritados e está ali disponível, gratuito na internet. Então não tem mais essa história de, eu não tenho condições de fazer tal curso ou X curso. Hoje a gente tem aí oportunidades que basta querer se recriar, né? A gente tem que se dar essa oportunidade. Sim. E a parte dessa revisão que você está fazendo aí agora, né, para a gente fazer um checklist do que é necessário, a gestão. Quando eu falo de gestão, não é só para quem tem clínica, quem tem empresa, não. Os profissionais acham muito que gestão é para quem tem um CNPJ. E não é gestão da sua carreira, gestão da sua pessoa física, gestão da sua vida pessoal, gestão da sua casa. E tudo isso vai influenciar em resultados positivos para a sua vida de forma geral. Isso não é fácil fazer, né? Não. Mas aí tem apoio profissional, que vale a pena. Tem ajuda profissional, tem aplicativos, Tem tecnologias. Tem tudo isso. Né? E tem parcerias, porque a gente às vezes faz parcerias não só para trocar pacientes e encaminhar pacientes, mas as parcerias servem também para um ajudar o outro. Então aquilo que eu não tenho, eu recebo de você, e o que eu posso te ajudar, eu te auxilio, e a gente tem que fazer essa troca profissional sempre, né? Eu vejo que tem profissionais com dificuldade numa área específica de gestão, que eu posso auxiliar, e depois eu preciso de uma ajuda dele em outra área e ele vai e me auxilia. Então hoje em dia assim, é trocando que a gente vai crescer. Sim. Lorena, que legal a gente falar sobre isso, né? E Muito filmar bom. isso, porque a gente na verdade sempre fala. E aí eu quero perguntar aqui, né, vocês, se tem alguma dúvida, qual é a dificuldade, porque é muito interessante essa troca, a gente compartilhar, né? Então, conta pra gente quais são as suas dificuldades e qual é a sua dúvida, né? A gente se ajuda, tá? Obrigada, Lô. Obrigada, Renata. E até a próxima.